Um machado polido é um instrumento complexo porque a gente tem uma parte lítica, um cabo de madeira e a junção entre eles, cada um com as suas próprias etapas de fabricação, as suas próprias tecnologias. Por isso a gente também não pode chamar de machado quando nós temos só a lâmina de pedra. Tá? Assim como a cerâmica, ele tem uma relação não absoluta com a agricultura, quer dizer, ele facilita muito o trabalho agrícola, mas a difusão nem sempre está associada com a agricultura. Em termos de anatomia, a parte proximal é a mais perto do cabo, mesial e a distal. Na parte distal a gente tem o gume, oposto a ele a gente tem o talão. A distância entre os dois é o comprimento. As rochas mais utilizadas são as rochas ígneas, tá? Também tem uma utilização muito grande das rochas metamórficas. As sedimentares não muito, porque elas não se prestam a esse tipo de impacto. E a gente também tem algum uso direto de minérios, que nem hematita e silimanita. A fabricação, depois do lascamento, a gente vai ter o picoteamento, que é a percussão repetida para esfarelar aquela parte da rocha. Tá? E o polimento, feito com um abrasivo que nem areia ou argila e água, e mais uma superfície dura. Pode ser uma pedra ou uma superfície mesmo. A gente tem oficinas fixas de polimento, principalmente na região de Santa Catarina. O encabamento ele pode ser cimentado, que é basicamente colado. O embutido, vocês estão vendo na imagem. Você pode ter um cipó dobrado segurando a lâmina, você pode ter ela em pinça no meio de dois talos, principalmente uma lâmina fina. Você pode ter a perfuração da lâmina, que é raro, ou encabamento orgânico, que é você inserir a lâmina num galho vivo para ele abraçar a lâmina, fixá-la. A datação ela vai ter as suas questões. Então, a lâmina mais antiga no Brasil é 11.000, compara com do mundo, que especula-se da Austrália 35 mil anos, né? Estima-se da Austrália 35 mil anos. Mas quando você tem um minério cristalino ou você tem vestígios de queima, você pode datar por termoluminescência ou luminescência oticamente simulada. Obsidiana poderia ser datada da hidratação pós-fratura. Agora, no nosso caso, normalmente vai ser uma datação estratigráfica mesmo. Isso é um problema porque normalmente você não tem o contexto dos achados pelo colecionismo e venda ilegal. Tipologias, cordiforme, formato de coração, na verdade é um machado de mão, não se presta muito a encabamento, são presentes principalmente em Lagoa Santa e na região sul, é um formato que depois meio que foi abandonado. Trapezoidal alongado ou petaliforme, presente em todas as regiões do país, mas muito numerosa no sudeste, tem alguma associação com a cultura tupi-guarani em termos de sítios onde foi achado. Triangular favorece o encabamento embutido, também muito comum no sudeste, nem tanto em outros lugares, presente tanto em contexto tupi-guarani quanto G, que vai ser a regra geral, a gente não conseguir estabelecer uma associação clara. Elipsoidal, pode ser larga ou estreita, mas tende a ser robusta, né? E o corte transversal delas é bem elíptico normalmente. As retangulares são de comprimento bem variável, né, mas largura uniforme, uma espessura grande, algumas com adaptações para encabamento, são um pouco mais raras em São Paulo, presentes no país inteiro. As semilunares são características dos grupos G, né, essas são as que têm associação fortíssima, com significado ritual para eles. É comum a presença de peças em miniatura, usadas como talismã, e você também tem uma associação com a guerra, então a gente tem essa pintura rupestre mostrando uma semilunar num cabo longo, de machado para uso para guerra mesmo. A lâmina em T se caracteriza pelos ombros, né? Característica da região norte, pode ter algum grau de associação com os tupis, mas a gente tem uma variação muito grande nos formatos. Trombeta e peixe aparentadas com as lâminas em T, né? Aqui eu estou chamando de peixe, vocês veem que ela tem uma garganta muito demarcada, né? Além disso, a gente vai ter outras ferramentas que se confundem com os machados, dependendo, que nem os cinzéis, as cunhas e as picaretas, né? Se confundem com as lâminas de machado. E você tem outras peças que são mais únicas, mais raras, né? E não encaixam nesses tipos. Então, no norte e nordeste você tem uma variedade maior nos tipos de lâmina, as do norte tendem a ser menores e ter um maior reaproveitamento pela escassez de material, inclusive, né? Mas, no geral, a gente não consegue estabelecer ligações fortes entre regiões ou grupos e tipos de lâmina, tá? A cairé é uma machadinha sagrada dos Craô, que foi trazida pelo Harold Schultz em 47 e integrada ao acervo do Museu Paulista.
Em 86, os CRAO descobriram que essa machadinha estava aqui, uma delegação veio negociar a devolução dela. Depois de 2 meses de negociação com a USP, foi firmado um comodato e a machadinha é entregue de volta para eles. Tá? Aqui a bibliografia, tipo, eu me apoiei principalmente no doutorado do Gustavo Neves de Souza, tá? As tipologias que eu usei foram basicamente as dele, eu simplifiquei, eu juntei coisas em alguns casos, tá? Mas foi isso. E os sites consultados, as machadinhas, elas atraem muita atenção, então é comum você ter matérias na mídia sobre elas, assim como você tem, por exemplo, canais no YouTube ensinando a fazer lâminas polidas.